Olá, tudo bem? Eu me chamo Victor Meur Gonçalves, né? E estou aqui muito feliz para trocar uma ideia contigo. E eu criei esse webinário para conversar sobre temas importantíssimos, né? Sobre a questão da missão da nossa alma. Como é que nós chegamos, como é que nós entendemos essa tal de missão de alma e se é que realmente, de fato, nós temos essa missão de alma. Essa é uma grande dúvida que a grande maioria de nós tem. Porque a grande maioria das pessoas, assim como eu, não sabia, eu não sabia, né? E hoje eu sei, mas não sabe que tem uma missão de alma. E qual é a tua missão de alma? Quando nós descobrimos a nossa missão de alma, nós começamos a caminhar em direção à missão da nossa vida e realizar o nosso propósito aqui na Terra. Quando isso se complica, as coisas todas começam a se tumultuar na nossa vida e as coisas acabam não dando certo. E esse webinar é justamente para desmistificar o que de fato é isso, né? Como é que funciona e de fato existe uma missão de alma e como é que eu faço para conhecer essa missão de alma? É muito difícil, e depois de eu conhecer a missão da minha alma, será que eu vou resolver os meus problemas? Ou será que isso não é muito fantasioso? Não é uma viagem? Enfim, né? Descobrir a missão da alma, como é que funciona esse negócio? Então esse webinário é justamente para conversar sobre esses temas, né? Para desmistificar e fazer você entender, trazer mais clareza, né? Para você compreender que existe sim uma missão de alma e que nós devemos e podemos ir em direção a ela. E quanto mais nós vamos em direção à missão da nossa alma, mais feliz, em paz e próspero nós seremos. Quanto mais nós nos afastamos da missão da nossa alma, mais dores e contratempos acontecem na nossa vida. Por que nós temos uma missão de alma? Bom, todos nós que viemos aqui para a Terra, nós temos um propósito: crescer e evoluir. Crescer e evoluir. E como é que a gente cresce, como é que a gente evolui? Não é de tamanho que eu estou falando, isso aí é natural, vai acontecer, a não ser com raríssimas exceções. Eu estou falando de um crescimento interno, de um crescimento aqui na Terra mesmo, como ser humano, mas também um crescimento evolutivo no sentido energético, vibracional e espiritual. Então, todos nós viemos para cá para crescer e evoluir. Para crescer e evoluir, nós precisamos entender as nossas potencialidades e trabalhar com elas e entender também os nossos defeitos, os nossos problemas e as nossas falhas e ir curando eles. Porque senão não tem crescimento, não tem evolução. Se não tiver crescimento, não tiver evolução, não estivermos realizando o propósito, vem dores, contratempos, problemas de toda a ordem, problemas econômicos, financeiros, problema na família, no relacionamento, problema de trabalho, problema de saúde, problema de estresse e aquele grande vazio na alma. Aquela sensação de que falta algo, que eu não estou realizado, que eu não estou realizado. É disso que nós vamos estar conversando hoje aqui. E eu trouxe, para ajudar nesse esclarecimento, eu trouxe a Gláucia. A Gláucia fez o estudo, né? E hoje nós vamos estar conversando aqui, pode chegar, Gláucia, te aproxega, né? E nós vamos estar conversando contigo porque justamente sobre essa questão do caminho de origem, né? Que vem do dia, do mês e do ano de nascimento, né? E eu trouxe a Gláucia para ajudar um pouco a esclarecer o que significa isso e quais os resultados de nós conhecermos a nossa missão de alma, o nosso propósito na vida aqui, o que isso clareia na nossa história e que diferença nós podemos ter, né? Nós podemos ter na nossa vida, coisas assim concretas, reais, né? Porque às vezes, Glaucia, as pessoas ficam pensando, quando falam em missão de alma, vamos clarear a missão de alma, as pessoas às vezes pensam que é alguma coisa de vidência, né? Não, a pessoa, o Victor vai ter o dom da vidência, vai dizer assim, não, a tua alma veio para isso, a tua alma veio para aquilo. Não, é um estudo bastante aprofundado, é um estudo profundo, feito por um pai da matemática. O pai da matemática do Ocidente, que é Pitágoras de Samos. Pitágoras é o pai da matemática, era um estudioso profundo naquela época, né? E os ensinamentos dele permanecem ainda hoje aqui. Então são cálculos matemáticos, né, que vão te levar a descobrir a missão da alma. Eu quero te perguntar, Gláucia, a tua missão de alma, né, foi feito um cálculo, foi feito um estudo para você, né? E o que tu tem a me dizer a respeito disso? O que aconteceu e como é que tu enxergou essa história toda aí? Obrigada, Victor, por estar aqui para compartilhar a minha história. É realmente impactante
não tem, não é evidência, é realmente impactante quando tu olha para essas informações, né? Quando eu ouvi as tuas palavras em relação à minha missão, ao meu caminho, o quanto tu já tem a capacidade de reconhecer isso na tua vida, porque a gente já viveu, né? Claro. Que nem diz assim, já vivi um passado. Sim. Sobre essa mesma vibração, né? Então já senti o quanto a gente se reconhece e tem a capacidade de entender, né, por que as coisas acontecem, por que aconteceu aquilo comigo, ou por que determinadas pessoas chegam, por que determinadas situações chegaram para mim, como que eu lidei com isso. E agora, com o meu caminho na mão, eu vejo que em muitas situações eu lidei de maneira errada. Então olha a importância, né, do que a Glaucia está trazendo aqui para nós, que é essa história de descobrir. Primeiro vem um entendimento, né? Vem um entendimento, porque daí nós começamos a entender, mas aquela situação, aquela pessoa, ou aquelas pessoas que cruzaram o meu caminho, então tem um porquê. Tem um porquê. Aí é interessante nós clarearmos, né, que tem... O que nós temos aqui na Terra? Nós temos uma faculdade, isso aqui é uma universidade, nós somos estudantes. E tem duas pedagogias aqui, do amor e a pedagogia da dor. Quando nós não sabemos, né, nós caímos geralmente para o aprendizado pela dor. É assim ou não é? Faz sentido o que eu estou dizendo para ti? Faz sentido? A grande maioria de nós, e eu tenho certeza que contigo não deve ser diferente, e para pensar um pouquinho as pessoas que estão na tua volta, se não é assim, nós temos muito aprendizado pela dor. Né? E a partir do momento que clareia isso aqui, não fica mais fácil? Muito mais fácil. E assim, ó, primeiro, assim, vou dizer pro pessoal, né, a minha missão tem a vibração do número 8. Então eu sou do caminho 8. E o 8, ele traz, assim, uma capacidade executiva, né, Vitor? A gente fala assim, de administração, de realização, de ação, de poder, e relacionado também a finanças, a justiça. Isso. E daí quando eu li aqui, por exemplo, pode dirigir qualquer grande empreendimento. E lá no vídeo, o Vitor eu olho o vídeo do Vitor e ele diz assim, tu podes realizar coisas grandiosas. Grandiosas. Tu tem capacidade disso. E daí eu olhei para minha situação hoje e vejo que um dos meus anseios, né, e aqui compartilhando algo, né, muito pessoal. Né? Um dos meus anseios é que eu sinto que eu tenho uma grande vontade de realizar algo grandioso. E não é que eu fique assim subestimando as pequenas coisas, ou então sendo rigorosamente assim ambiciosa, não é isso, né? Nem se trata de dinheiro, se trata de grandeza mesmo, né? De realização. E quando eu vi isso, eu senti assim, digo, essa é a resposta do sentimento que eu sinto, porque muitas vezes eu me senti frustrada, muitas vezes eu fui julgada. As pessoas olham pra mim, né, assim, os meus companheiros de trabalho, ou até mesmo o pessoal de casa, né? A Glaucia é uma eterna insatisfeita. E de fato, se vai analisar, tinha uma insatisfação ali, porque não estava cumprindo a missão da alma, né, Glaucia? Nada tá bom pra ti, porque aquilo ali, embora seja bom, ele não tem essa capacidade de nutrir esse meu anseio. Claro. E nem eu mesma entendia sozinha por que eu tinha esse anseio tão grande. Eu nem sabia o nome disso. Tipo, eu não entendia o que poderia repercutir isso na minha vida, né? E o meu caminho diz isso. E ainda diz assim, ó. O 8, tu me permite ler aqui um pouquinho do material? Com certeza. Né? O 8 deve estar disposto a pensar alto, a planejar, trabalhar visando executar o plano com o máximo da sua capacidade. Gente, muita gente é julgada porque pensa alto, né? Porque pensa grande. É egoísta, é arrogante, é prepotente. Só que o 8, e assim pessoas que também têm a vibração do 8, assim como eu, podem sentir esse mesmo anseio e estarem sendo apequenados. As pessoas querem te botar dentro de uma caixa, querem dizer assim, fica feliz com isso, né, que droga, por que tu não tá feliz agora, né,
Por quê? Só que tu tem esse anseio e é a vibração do teu caminho. Sem dúvida, né? É a missão da tua alma. É a missão da tua alma, então tu tem que realizar, tu tem que se permitir realizar, assim, né? Então uma pessoa que é capaz de fazer algo grandioso, se ela estiver aprisionada em algo muito pequeno, com certeza ela não vai ser feliz. E está totalmente fora da realização da sua missão. Com certeza. Né? Outro aspecto do meu mapa, assim, que diz que é destinada à liderança. Eu sinto, assim, né, que eu tenho essa capacidade de liderar, mas nem sempre eu me coloco nessa posição de liderança. E muitas vezes eu tive, assim, conflitos profissionais de não me sentir feliz ou me sentir insatisfeito no trabalho, ou achar que aquele não era o meu lugar. E eu não sabia o porquê que aquilo não me satisfazia. Por que eu não sou feliz aqui? Eu tenho colegas legais, o trabalho é bom, todo o trabalho tem a parte boa e a parte que não é tão boa, né? Todo trabalho tem a parte boa e a parte ruim. Mas mesmo assim eu ficava ali, mas parece que não é, mas parece que não é pra mim, e não conseguia entender o porquê. Né? Eu fiz uma faculdade, hoje eu já atuo no outro ramo, né? Não atuo mais no ramo da minha faculdade, mas mesmo assim eu ficava, será? E não entendia. Quando eu li isso aqui, tudo foi assim, ó. Começou a fazer sentido. Tudo começa a fazer sentido. É uma abertura imensa, sabe? Por isso que eu tinha vontade, porque muito eu estudei, assim, fiz concursos e não, né, não criticando nada disso, mas eu não me via atrás de um balcão de um órgão público, por exemplo. Porque essa capacidade de liderar, ela já estava vibrando para mim. Sem eu que estava fugindo dela. Né? Inconscientemente, sem saber, né? Inconscientemente, sem saber. Então, hoje eu me sinto mais encorajada a liderar projetos e acreditar nesse potencial que vibra dentro de mim mesmo, porque tá aqui, hoje eu tenho como reconhecer isso, né? Para me aplicar na minha vida. Sem dúvida. Então, só fazendo um adendo aqui, ó. Vocês que estão nos ouvindo agora, nós estamos falando, por exemplo, sobre o caminho de origem da Glaucia. E gente, eu afirmo para vocês, porque eu já atendi milhares de pessoas dentro do consultório, a Glaucia é mais uma delas, e a grande esmagadora maioria das pessoas, né, não tem noção disso, Num setor ou outro da sua vida está insatisfeita. E esse trabalho de descobrir missão de alma é uma coisa fundamental para a paz, para a felicidade, para a prosperidade, em todos os setores. Aqui nós estamos falando, por exemplo, do número 8 da Glaucia. O número 8, se você tem uma missão de alma de um número 8, seja o número que for, enfim, mas o número 8 é o número das grandes escalas. Como é que vai estar atrás de um balcão? É o número da liderança. E liderança em grande escala mesmo. Porque o 8, ele é o poder, ele é a justiça, ele é o líder. Ele tem que estar com a cabeça erguida, fazendo que as coisas vão acontecer. Aí daqui a pouco, a pessoa, por algum motivo, inconscientemente, ela está lá seguindo pessoas enquanto ela deveria estar liderando. Ela está lá sendo empregada de alguém, enquanto ela deveria ser, talvez, a empregadora, né? Então, não tem como ser feliz, não tem. E claro, a sociedade, Glaucia, eu sempre digo assim, ó, a sociedade é uma coisa interessante, essa história de sociedade, eu quero compartilhar com vocês aí que estão nos vendo agora, contigo que está nos assistindo agora. Eu digo assim, ó, a senhora sociedade, ela cria uma série de regras para todos nós, né? Cria uma série de regras. E dentro dessas regras, elas dizem assim, você tem que agir assim, você tem que agir assado, enfim, nós ficamos todos engessados pelas regras da sociedade. Agora, a pergunta que eu sempre faço é o seguinte, você fica mal. Eu quero saber, cadê a sociedade que disse para você agir assim, assado e tal, te encheu de raiva? Onde é que está a sociedade? Aí a sociedade não existe. Ela existe para nos engessar, para nos impedir, às vezes, de ser feliz, cria uma série de amarras, né? E geralmente todas iguais, né? E nós temos que seguir esse padrão, sendo que cada um de nós tem um padrão que deve ser identificado, e nós somos diferentes. Eu uso uma outra coisa que eu digo, olha para o teu dedão aqui, ó. O que tem na ponta do dedão aqui, ó? Nessa base aqui, o que tem aqui? Tem uma impressão digital, tu concorda comigo? Nenhum dos que passaram pela Terra tem a mesma impressão digital que tu tem. E nenhum dos que passará pela Terra tem a mesma impressão digital que tu tem. Então tu é único, tu é exclusivo.
Agora, claro, as pessoas podem dizer assim, mas tem mais pessoas com caminho de origem número 8 que nem a Gláucia. Claro que tem, mas a história da Gláucia nessa vida e até em vidas passadas é outra história, ninguém vai ter a mesma história dela. Então ela vai ter, apesar de ser o 8 e ter muitas pessoas com o 8 ou com os outros números, a Gláucia tem o foco, tem o olhar dela, ela vai viver esse 8 com o jeito dela, com o carinho dela, com a forma dela enxergar o mundo e a vida. E isso é extremamente esclarecedor. Isso é extremamente assim, impactante na vida da pessoa quando a pessoa se depara com isso. Eu não sei se tu sentiu isso, Gláucia. Muito, muito. É onde quando tu ouve, né, e quando depois tu lê, isso aqui tu fica assim... É quando é um autoconhecimento mesmo, é uma descoberta, porque tu vai achar vários pontos de identificação. Eu senti assim, nossa, por isso que eu não consegui. E quantas vezes eu me senti mal por uma coisa que eu nem deveria me sentir mal, ou quantas vezes eu fui ao extremo também, e eu não sabia o quanto isso poderia ser prejudicial para mim, porque, por exemplo, no 8, o 8 ele pode ser um extremo. Também como o lado bom pode ser muito bom e o lado ruim também pode ser um estouro. Porque ele é muito forte, né? É muito forte. Então, quantas vezes eu também tenho pude ser destrutiva para mim mesmo, né? Então aqui, ele também me traz um alerta. Então sempre quando eu já começo a achar que eu estou sendo muito impulsiva, eu venho aqui e leio o meu alerta de novo, né? O meu equilíbrio. Sim. Que é a busca do equilíbrio. Traz os pontos positivos e os pontos negativos, né? Porque esse é o tchan da história. Como é que eu cresço? Eu cresço resolvendo aquilo que eu sou fraco, melhorando aquilo que eu sou fraco e potencializando aquilo que eu sou bom. É assim que se dá o crescimento. Porque às vezes também, o que acontece? Às vezes nós temos uma tendência de só olhar para o que não presta na nossa vida. Está errado. Tu tem que olhar para aquilo que está errado, tá? E olhar para aquilo que está bom. E o mapa te traz esses aspectos, né? E outra coisa assim do sucesso, né? Olha só, eu nem sabia que eu tinha vibração do 8, que a minha missão aqui era ser líder, que eu tinha poder de realizar, capacidade de realizar coisas grandiosas. Eu já sou uma pessoa assim corajosa, eu me senti assim, determinada, eu sou corajosa, mas enfim, eu também estava sempre achando, às vezes eu me coloco em cash, muitas vezes eu me coloco em cash, né? E aí depois eu também fiquei pensando, sucesso. Eu sou uma pessoa que busca o sucesso. Tem gente que isso, assim, todo mundo busca o sucesso, mas eu busco um sucesso, assim, profissional, eu busco, né, realizações materiais. E às vezes eu pensava, será que eu tô certa em correr atrás disso? Será que eu não tô errado? Será que eu não tô indo pro caminho errado? E aqui traz claramente para mim no meu mapa essa minha busca do sucesso material, que está na vibração do 8 também. E ele faz um alerta para mim que foi uma das coisas mais importantes. Cuidado para não se cansar. Né? E muitas vezes, né, eu ainda sou jovem, mas eu também estou num período de construção. E muitas vezes eu já tive assim, vontade de desistir de tudo, né? Então... aquele cansaço físico, mental, esgotamento. Né? Chega perto de um cansaço. Então... E aqui o meu caminho me diz que eu vou atingir o sucesso quando eu atingir o equilíbrio entre o dinheiro e o meu lado espiritual. Então, olha só, ninguém me diz isso, só o meu número. É verdade. Ele me disse isso, então o que eu faço com essa informação? Não adianta, né? Como é que eu interpretei isso? Não adianta eu sair agora assim... Eu tenho força de trabalho, eu tenho capacidade, eu tenho poder, eu tenho essa energia a meu favor, eu tenho isso na minha vida, mas não adianta eu sair que nem uma louca atrás disso, assim, cega, sabe? Eu tenho que me desenvolver espiritualmente também para conseguir o meu sucesso, senão eu vou me cansar e não vou conseguir o que eu tanto busco. Sem dúvida. O outro alerta também em relação a esse teu mapa, especificamente a questão do 8, né? Diz o seguinte, né? É que tu tens que trabalhar a história de desenvolver metodologias mais lucrativas, metodologias mais eficientes
E existe uma tendência da pessoa ter uma força dessa, e sabe o que ela vai fazer? Ela sair correndo e trabalhando, e não tirar tempo para pensar nas estratégias, para pensar a médio e longo prazo. Né? E a pessoa vira um serviçal, sendo que ela não deveria ser um serviçal. O número dela não é de serviçal, tem números que a pessoa se adapta melhor aqui, se adapta melhor lá. Então, compreender a lição de alma, gente, é extremamente impactante. Eu quero aproveitar, Glaucia, e dizer assim, ó, quantos jovens no período de adentrar numa faculdade, estão aí, né, pipocando, angustiados, não sabendo o que fazer, porque não sabe qual é a missão. Triste daquele que só trabalha para ganhar dinheiro. É doença na certa, isso vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Agora, imagina se a pessoa, por exemplo, está no início do trabalho, né, no início de um período ou de faculdade, do início de desenvolver uma carreira, ela ter isso na mão dela. Agora você imagina, eu vou recuar um pouquinho mais, tu imagina um pai e uma mãe, né, que tem os seus filhos ali, né, pequenos às vezes, que recém-nasceram, ou estão com 5, 10, 12, 14 anos, como é que vai encaminhar essa criança para o mundo? Porque basta ter 2 filhos ou mais, a gente sabe que cada um é diferente um do outro. Agora, quando se tem isso aqui, e as pessoas me perguntam muito a respeito disso, poxa, Vitor, mas e dá já para saber? Claro que dá. Dá para saber para criança, dá para saber para o jovem, dá para fazer para o adolescente. Ah, não, mas eu já estou na fase adulta, eu não estou mais velho, já passou, né? Já passou e tal. Não é disso, gente. Nós estamos falando de realização. E realização é o que nós vamos fazer na Terra, né? Então não importa se você está no mercado de trabalho, se você não está no mercado de trabalho, né? Quantas pessoas que trabalham a vida inteira se aposentam e ficam no Brasil? Um grande número, porque estão fora da missão da alma. Eles não estão completos, eles não conseguem se sentir em paz, eles não conseguem se sentir felizes. Quantas senhoras, donas de casa, que eu vejo que chegam no meu consultório, né, estão lá a criar os filhos, né, os filhos estão saindo de casa ou já saíram, e está lá numa relação de marasmo, um pai aposentado, né, ou que já está com a sua vida formada. Outros que estão sofrendo porque pipoca não dá certo em lugar nenhum, né? Muitos montando empresa, abrindo um ramo de negócio, não deu, fecha, só angústia, correria, e as coisas não funcionam. Imagina ter um material desse na mão, né? Isso aqui tem no mínimo umas 4, 5 páginas. E aí eu fiquei pensando como montar algo para levar em grande escala. E aí vem a pergunta aquela, por que eu preciso levar em grande escala? Porque é a minha missão de alma. Porque eu tenho como missão de alma o número 11, né? O número 11, que é trabalhar em grande escala, mostrar para as pessoas, com o meu modelo, com o meu exemplo, que as pessoas podem e devem crescer e evoluir. Gente, não tem dinheiro que pague o que a Glaucia está dizendo aqui. Ó. Não tem dinheiro que pague. Não tem o que tu sente, não tem. O que tu sente na hora, te cai todas as fichas da tua cabeça. Cai mesmo, é impressionante. E aí depois tu fica com aquilo assim, começa a lembrar de coisas que já aconteceram, de decisões, porque toda hora nós somos convidados a tomar decisões. Sem dúvida. E aí, como que às vezes vem assim uma intuição, daí já vem o racional, daí já vem o medo, e tu não sabe qual caminho seguir. E às vezes tu até tem vontade de romper um padrão, né? Mas fica com medo, fica pequenado. E quando eu tenho isso, eu me encorajei muito. Isso que é uma coisa assim que é um conhecimento e um material que vai te encorajar muito em todas as decisões. Sem sombra de dúvida. O que a Glaucia diz, gente, primeiro, aconteceu comigo lá no passado. Quando eu descobri a minha missão de alma, foi uma coisa extremamente impactante, porque eu estava lá rodopiando também, como você. Eu afirmo, porque a grande maioria das pessoas está assim, a possibilidade de tu estar me vendo e tu estar vivendo esse tipo de coisa é altíssima, é altíssima. Eu já atendi milhares de pessoas dentro do consultório nesse mesmo sentido. Perdidos. São pessoas às vezes trabalhadoras, pessoas focadas, pessoas guerreiras, né? Ou pessoas que já estão no marasmo, elas se atiram para trás, já não tem mais sentido, enfim, porque não vê sentido naquilo que faz.
E a partir do momento que clareia a missão de alma, dá um impacto na vida da pessoa. E nunca mais é a mesma coisa. Gente, eu vejo transformações fantásticas acontecendo. Mas daí vem a pergunta, às vezes, algumas pessoas me perguntam, né? Tá, mas basta descobrir a missão de alma e magicamente todas as bênçãos vão acontecer na minha vida? Eu digo, meu querido, minha querida, não basta tu saber que para te ter um corpo saudável, tu precisa cuidar da tua alimentação e fazer exercício. E assistir programas, ou gurus, ou ver revistas aí, ou tu ficar lá na beira de uma vidraça, numa academia, olhando pessoas a fazer. Você vai ter que botar a mão na obra e fazer a tua parte. A partir do momento que é clareado os pontos que são clareados, e vai ser clareado, e são clareados, né? O que você precisa fazer? Começar a caminhar em direção a isso. Por exemplo, se aqui no teu estudo mostra que você precisa desenvolver a liderança, não adianta você ficar sabendo que você tem a energia da liderança, se você não caminhar em direção a essa liderança. E esse desafio que foi se construindo, né, para mim, é um desafio muito importante, porque assim, o desafio é, como é que eu atendo, né, um maior número de pessoas? Em mais de 30 anos eu atendi milhares de pessoas, né? Com certeza, né? Mas como é que eu alcanço mais pessoas? Bom, aí tem essa possibilidade de estar conversando online. Agora aí são milhares vendo, né, nos assistindo agora nesse momento aqui. Então, as perguntas vinham, tá, mas e como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Aí surgiu a ideia de criar um programa, né, e que foi batizado de Programa de Potencial de Vida. Olha o nome do programa. Potencial de Vida, o nome de estudo. Porque a partir do momento que nós descobrimos a missão da nossa alma, nós realmente potencializamos a nossa vida, potencializamos a nossa história em todos os setores. Em todos os setores. Aí basta ter o querer, a vontade, né? A Glaucia dizia assim, pois é, mas às vezes, não sei o que, eu tenho que me puxar, porque eu fico pensando, né, tá aquele ponto ali, tá aquele outro. Claro, ficar na zona de conforto é o que mais a gente sabe fazer. Nós temos o nosso cérebro reptiliano, que é a camada do cérebro que fica mais na frente, que é a mais antiga, né, é lá a primeira que foi formada, que ela foi acostumada lá no passado, lá na vida tribal e até antes, de repente, da tribo, né, de armazenar energia. Sabiam disso? Pois é, estou trazendo essa informação aqui. Era armazenar a energia. Então, nos primeiros segundos, os primeiros 10 segundos, mais ou menos ali, né, os primeiros momentos, é o reptiliano que está em ação. Então, ele diz assim, sossega, calma, não vai, né, guarda energia. É tudo inconsciente, né? Mas é o reptiliano. Então, nós temos que, às vezes, romper essa história do reptiliano para sair da zona de conforto, porque a primeira resposta é o reptiliano no comando. E aí nós temos que ir para as outras camadas, porque nós temos 3 camadas cerebrais, né? E aí deixar com que as outras camadas assumam o comando e façam a coisa acontecer, certo? E aí nós vamos sair dessa zona de conforto. Né? E aí a gente tem esse guia, esse diamante na mão. Exato. E aí, porque isso é uma coisa que não muda, né, Vitor? Acho que é interessante também, assim, não é... Isso aqui, a tua vida inteira é a mesma vibração. É a mesma. Então, dependendo do momento que tu tiver contato com essa informação, pode ter 20 anos, pode ter 30, pode ter 40, pode ter 50, é a mesma vibração. Então, a gente tem que estar preparado para adaptar, né, essa vibração, essas orientações, porque o mapa e esse estudo, o caminho é o mais importante, ele te traz muitas orientações. As advertências que tem aqui, né? Tipo os pontos de equilíbrio, porque a gente vai vivendo a vida, né? Daqui uns 2 anos, daqui 1 ano, daqui meses, talvez eu sinta um conflito igual o meu conflito anterior, se eu não mudei. Sem dúvida. Né? E aí eu tenho que voltar pra cá, tenho que me centrar aqui e ver, meu Deus, como eu estou em desequilíbrio. E aí, porque o tempo vai passando e existe uma tendência natural de nós voltarmos para o mesmo ponto, para o ponto de partida, né? Então, quando nós temos essa linha aqui, porque isso aqui é uma linha, né? Uma linha mestra onde a gente pode se enxergar, onde a gente pode se apoiar, onde a gente pode se orientar para poder seguir. E aí vai fazer toda a diferença.
Então, um programa desse, ele não tem preço, gente. Ele não tem preço. Quando tu descobre a missão da tua alma, tudo passa a fazer sentido. Tudo passa a fazer sentido. E o que a maioria das pessoas quer? Paz, felicidade, tranquilidade e prosperidade. É isso. E agora eu te pergunto o seguinte, olha para o teu lado, olha na tua volta, olha para o mundo que tu vive, na tua cidade, no teu país, no teu estado. As pessoas estão vivendo isso em paz, tranquilas, prósperas e felizes? Não, não estão. E eu sempre repriso assim, o resultado disso é um aumento fantástico no número de farmácias. Porque as pessoas saem correndo desesperadas para comprar os remédios, né, para resolver os problemas da sua vida. Mas o nome remédio já diz, né, ele remedia, ele vem da palavra remediar. Então ele vai remediar, às vezes é interessante, por que tu vai ficar com a dor de cabeça, tu pode tomar um comprimidinho. Mas por que tem a dor de cabeça? Né? Então, a origem é o mais importante. É mais importante, e ela está basicamente toda aqui. E ela está aqui. Está aqui. Porque se a gente está em sofrimento, a gente tem a capacidade de entender que a gente está fora dessa linha. Sem dúvida. Se a gente está na linha, não é que a gente não vai ter dor, né? Não é que não vai acontecer coisa, não é isso. Mas tu já sabe. Não vai permanecer. Tem fluidez, né? O caminho tem fluidez. Tem fluidez. Isso eu fiquei muito impressionada. É um desenho. É um desenho mesmo. É um desenho. De fato é isso. E aí esses pedidos, as pessoas pedindo e criei o potencial de vida, né? Potencial de vida, que auxilia mesmo. É a experiência de mais de 30 anos, né? A você descobrir a missão da tua alma e ir em direção a esse propósito tão sonhado, que vai te levar em direção à paz, à felicidade, o equilíbrio, né? Sem sombra de dúvidas, né? É um programa fantástico. Se você despertou interesse, enfim, pergunta pra gente aí, que de repente podemos estar conversando a respeito disso, tá certo? Eu quero agradecer aí a Gláucia, né, pela disponibilidade de estar aqui. Obrigada, Vitor. Prazer enorme. E espero que tu tenha gostado, né, e que seja útil para ti essa comunicação aqui, né? A Gláucia externou aqui muito bem, né, o que acontece quando nós descobrimos a missão da nossa alma. E antes de fechar, eu quero dizer assim, Gláucia, que nesse programa Potencial de Vida, você vai aprender com o professor Vitor aqui, né? Porque eu vou ser bem didático na hora de mostrar, não só o teu, mas de todos, né? De todos os potenciais de vidas. E aí você vai poder fazer para o teu filho, para tua nora, para o teu pai, para tua mãe, né? Para todo mundo da tua família, aqueles que tu quer, aqueles que tu não quer. Eu quero descobrir lá no meu artista favorito. Descobre. Não tem problema, tu vai aprender a fazer os cálculos de uma maneira simples, direta, não tem nada aqui de estranho, de complicado, não, é uma maneira muito tranquila, tá? Vou botar minha experiência aí à disposição aí, nós vamos estar conversando, enfim, é mais ou menos isso, tá certo? Ótimo. Gratidão, muito obrigado. Gratidão. Vamos na luz.